Olá, meus amigos. Graça e paz a todos vocês. Estou de volta para trazer ainda uma segunda palavra para que você possa estar refletindo durante esses dias. O texto que eu quero ler está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante, em que Jesus acalma a tempestade. E o texto diz: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Ele é o Senhor que, com uma palavra, ele pode ordenar que toda tempestade se acalme e todo turbilhão e toda pandemia e toda crise caia por terra. Mas pouco antes que Jesus desse essa palavra, a Bíblia nos conta que os discípulos eles foram até Jesus e clamaram a ele, chamaram ele, mestre, mestre. Isso demonstra uma atitude que deve ser tomada por nós. Nós devemos buscar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos, orar, clamar, se arrepender dos nossos pecados, jejuar e orar. Orar sem cessar. Eu vejo que essa tempestade que eles estavam enfrentando em alto mar não era algo que foi para a morte deles. Mas Jesus ele acalmou aquela tempestade para que acalmasse o desespero daqueles homens naquele momento. Porque aquilo que eles estavam enfrentando era muito violento. Só que Jesus, ele sabia que nenhum daqueles homens no barco iriam morrer. Isso não porque Jesus ele era Deus, porque, repito, como eu já falei no outro vídeo, Jesus ele veio como homem. Ele veio despido da sua glória e majestade. Ele estava aqui em carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Então, Jesus, ele como homem, ele tinha essa certeza de que eles não morreriam naquela tempestade, porque o Senhor, ele conhecia o próprio propósito dele. Ele sabia o motivo pelo qual ele estava aqui. Ele sabia que ele haveria de morrer uma morte de cruz, que o sangue dele precisaria ser derramado para a remissão dos nossos pecados, e que não seria naquele momento, naquele barco, naquela tempestade que ele iria padecer. Mas os apóstolos, os discípulos, eles estavam muito desesperados, porque eles ainda não tinham essa mesma fé. É por isso que Jesus pergunta: onde está a fé de vocês? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu vou ler exatamente o que está escrito nesse versículo, porque muitas vezes quando nós lemos apenas uma parte dele, a parte que nos favorece. Veja, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É exatamente isso que eu quero deixar de mensagem para você nesse dia. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Orar e clamar a Deus para que o Senhor nos mostre qual é o nosso propósito e para que a gente possa caminhar em direção a Ele. Para que aí então as coisas cooperem para o nosso bem. Nós não podemos esperar que Deus cumpra as promessas por nós se nós não cumprirmos a sua palavra. Se nós andarmos em caminhos diferentes daquele
que é o verdadeiro caminho, pois Jesus falou: eu sou o caminho. Ou seja, Ele é a porta estreita pela qual nós devemos passar. Devemos nos voltar ao Senhor. Nós precisamos estar com Cristo e conhecer o nosso propósito. Aí então, nós teremos a convicção que Jesus tinha naquele momento, naquele barco. Ter a fé que Jesus tinha. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia. Que o Senhor ele possa continuar ministrando ao seu coração. E que você saiba que, assim como cada um daqueles discípulos, você também tem o seu propósito. Mas para isso é preciso que você busque a face do Senhor. Então Ele te revelará. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É assim que diz a palavra do Senhor. Por isso, eu digo a você, busque o Senhor, busque conhecer o seu propósito, converta-se, converta o seu coração ao Senhor Jesus. E ande nesse caminho, para que nesses momentos de crise, você tenha para quem olhar e aclamar. Então o Senhor te abençoará. Até logo, em nome de Jesus. Amém.